pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode utilizar a formatação personalizada a seu favor. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum conteúdo que a gente solta por aqui, tá certo? Então o primeiro passo que eu quero que você entenda é o que é a formatação e para que ela serve, tá certo? E como que ela funciona. Então olha só o seguinte cenário. Imagina que o seu chefe chega assim e fala, fulano de tal, né, o Vieira, valida para mim esses dois relatórios porque o valor total aqui não está batendo. E aí, cuidado, porque a formatação pode te enganar, tá certo? Nesse caso aqui, olha só que interessante. Eu tenho um relatório 1 com 10,1234, 1, 2, 3, 4, 6, depois 15,78415 e dando um total de 25,9761. E um relatório 2 com 10, 16 e 26. Então os números parecem não estar batendo. Porém, se eu coloco aqui numa célula de validação, é igual. Esse valor aqui da célula F2 é igual ao valor da célula C2 e der um Enter, ele vai me dizer que sim, é igual, os valores são iguais. Então o que está acontecendo aqui, na verdade, é que a coluna F está com a formatação moeda, ok? Que é um formato, é uma roupa, digamos assim, né? Sem as casas decimais. Então esse 26 aqui ele está mostrando 26, mas o conteúdo da célula dele é, na verdade, 25,90761, tá bom? Então isso é importante entender, porque quando você mexe na formatação, você mexe na forma como você enxerga a célula, enxerga o valor. E não muda o valor, o conteúdo da célula, ok? É como se fosse uma roupa. Eu aqui estou de polo, né? E eu posso trocar de polo para uma camisa, para uma regata, mas eu continuo sendo eu mesmo. Eu não mudo o meu conteúdo, eu só estou mudando de roupa. É assim que funciona a formatação, tá certo? E para que você pode utilizar ela a seu favor? Por exemplo, imagina nesse relatório aqui, onde eu tenho faturamento por loja nos meses aqui, né? E eu começo a trabalhar aqui com números grandes, né? Milhões, bilhões, depende, cada empresa tem um cenário. Mas olha só, é mais fácil você deixar esse relatório ou esses números aparecendo com abreviações, né, de milhões, bilhões ou uma letrinha na frente, por exemplo, K, M, B, né, para simbolizar esses números grandes, para facilitar a leitura, sem alterar o conteúdo da célula. Então, olha só que interessante. Essas células aqui já estão no formato, né, moeda, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, número de contabilização, contábil, né, contábil. Então, estão no formato contábil com duas casas decimais. O que eu poderia fazer para melhorar o visual seria remover aqui as casas decimais, certo? Já é uma ajuda. Mas esse número, para mim, ainda parece grande. É meio difícil de ler, né? Quando você olha um por um. Então, 1.009.000, 979.000, 1.147.000. Eu prefiro deixar abreviado com 1.000.000. Então, dividir esse número por 1.000.000 e colocar ali a letra M na frente. Então, olha só que interessante. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer por 1.000 primeiro. Em vez de fazer 979 1.675, a gente vai fazer 979,6, vamos deixar uma casa decimal só, e a letra K na frente para simbolizar o 1.000. Ou você pode querer deixar 1.000, escrito 1.000, M e L, você pode deixar da sua forma. Então, vou selecionar os dados, tá bom? Ctrl 1 para abrir aqui, ó, a formatação, a telinha de formatação personalizada. E aqui, olha só, você tem várias categorias, né? A última categoria é o formato personalizado. Então, nesse caso aqui, a gente vai criar o nosso código aqui com a formatação que a gente quer. Então, vou deletar aqui. Eu vou dizer o seguinte, olha, já dá para a gente o exemplo aqui, sem tipo nenhum, né? Agora a gente vai colocar o formato que nós queremos. Se eu quero o R cifrão na frente, eu vou colocar o R cifrão aqui no meu tipo. Tá certo? Espaço. Aí eu vou querer o 0,0. O que é o 0,0? É o número com uma casa decimal. Então ele está colocando lá, ó, 1.009.128,10, ok? Uma casa decimal. Só que agora eu quero dividir esse número por 1.000. Então eu posso colocar um ponto na frente desse zero, que automaticamente ele vai dividir esse resultado aqui na aparência por 1.000. Então agora ficou
1009, né? No caso, 1009, ok? Só que, para complementar agora, eu vou colocar a letra K na frente. Então, eu vou deixar entre aspas a letra K e fecha aspas, né? Abre aspas, K, fecha aspas. Então, ficou 1009,1K, ou seja, 1.009.000, ok? Eu vou dar um ok aqui só para a gente ver como é que ficou para todo mundo. Então, olha só como é que ficou. Agora tá 979,7K, 959K, 1045K, né? 1.045, ok? A gente começou a facilitar. Agora, olha só, é interessante a gente colocar ainda mais um nível aqui de abreviação, porque eu tenho números aqui que passam do 1 milhão e números que não passam. Então eu posso ainda dentro da formatação condicional, da formatação personalizada, colocar uma validação de número, de valor. Como que a gente faz isso? Vou selecionar os dados de novo, Ctrl 1, né, para abrir a janelinha de formato personalizado. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, na frente desse tipo aqui, eu vou dizer entre colchetes, que eu vou falar o seguinte: quando o número for menor ou igual que 1, 2, 3, 1 milhão, fecha colchetes. Eu vou deixar no formato ali R cifrão 0,0.k. Ponto e vírgula. Quando não for abaixo de 1 milhão, ou seja, ele é acima de 1 milhão, eu posso colocar outro formato para ele. Então, eu vou colocar aqui, ó, R cifrão 0,0, o R eu vou deixar maiúsculo para ficar igual ao outro, aqui, ó. E aí, eu vou dividir esse cara por 1 milhão ao invés de 1 mil só. Então, ao invés de colocar um ponto só, eu vou colocar mais um ponto duas vezes, né? Então, 2 pontos, mais um ponto seguido do outro. Então, mais um ponto. E ele vai dividir aquele resultado na aparência, ali na máscara, no formato, por mais 1000. Então, eu dividi por 1000 duas vezes, eu dividi por 1 milhão. E aí, eu posso colocar entre aspas a letra M, por exemplo, M maiúsculo, talvez, para simbolizar milhão. Você pode até, inclusive, escrever a palavra milhão, se você preferir. Você vai fazer o seu formato. Eu vou deixar só a letra M, porque eu deixei a letra K ali no outro. Então, quando for abaixo de 1 milhão, ele vai ficar com o primeiro formato aqui, ó, até o ponto e vírgula, né? Então, estou dizendo que aqui, quando for abaixo de 1 milhão, eu quero esse formato. E se não for abaixo de 1 milhão, eu quero esse formato aqui dividindo por 1 milhão, né? Caso ele seja maior que aquela validação. E dou um ok, vamos ver como é que ficou. Olha só, agora eu tenho 1 milhão, 1,1 milhão, 1,2 milhões. Agora, quando não é maior do que 1 milhão, ele deixa 979K, ok? Eu gosto de utilizar essas escalas, principalmente quando você passa de milhares para milhão, depois de milhão para bilhão, tá bom? Então depende do dia a dia da empresa. Se você está sempre numa escala que só vai até milhares, não precisa utilizar duas formatações, ok? Mas eu queria mostrar o poder que você tem ali dentro da formatação personalizada. Lembrando que você não consegue fazer isso além de 2 validações, tá? Você pode ter aí até 3 formatos, mas mais do que isso, não ali dentro, tá certo? Porque ele segue uma outra ordem ali de formatação, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Utilizem a formatação personalizada a seu favor, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, da aula de hoje, tá bom? Lembra que terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações e não perder nada do que a gente tem aqui no canal, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula, no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.